Aleluia, amém. Muito bom adorarmos ao Senhor, esse tempo de adoração, de louvor a Ele. Nós somos afetados por isso, não é verdade? Queria agradecer, obrigado irmãos, Deus abençoe vocês. Eu queria nesse primeiro momento convidar você a sentar. Os nossos pequeninos podem estar descendo lá para o cultinho. Cultinho na forma carinhosa de chamar, mas é um tempo onde as nossas crianças estarão aprendendo acerca da palavra de Deus, a respeito quem é o Senhor. Então, podem estar se dirigindo lá para baixo. Eu queria chamar a sua atenção. A gente vai assistir um vídeo agora, e eu quero convidar você a participar desse momento com alegria no coração. Então, eu vou esperar os meninos descerem, e queria que você pudesse prestar a máxima atenção nesse vídeo muito especial que a gente tem para passar para vocês. Antes do vídeo, parabéns, dá um pause aí, parabéns às nossas mulheres, um forte aplauso, amém. Deus abençoe você, mulher, sem vocês nós não seríamos nada, essa é a verdade, nem estaríamos aqui. Mas vamos assistir esse vídeo, você vai gostar. Aleluia! Deus é muito bom com a gente. E nós cremos que não é simplesmente um lugar maior que Deus espera. Nós cremos que, de fato, Deus nos está dando uma oportunidade de nós avançarmos ainda mais na missão que Ele nos tem dado. Eu disse isso hoje pela manhã, a gente tem uma alegria no coração de que lá, 15 anos atrás, quando nós começamos a plantação dessa igreja, na sala de aula de uma escola, o nosso coração era de afetar vidas, apresentar Jesus que mudou a nossa história e poder servir essa cidade. O que eu continuo celebrando a Deus, porque ainda hoje o nosso coração é o mesmo. A gente ainda quer afetar vidas, a gente ainda quer anunciar Jesus e a gente quer afetar essa cidade com o Evangelho. Então, é por isso que estamos ampliando. Esse é um projeto da irmã Stephanie,
Fica de pé, irmã Stephanie, para todo mundo conhecer. A irmã Stephanie tem trabalhado bastante tempo nesse projeto. Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, você pode procurar ela. E a gente vai chamar esse projeto de Envolva-se. E é sugestivo o nome, para que você se envolva. A gente vai ampliar a capacidade da igreja, que hoje está em torno de 150, 160 pessoas, uma capacidade regular. A gente vai ampliar para não muito, mas em torno de 200, 230 pessoas. E fazer como nós já estamos fazendo. A gente já está começando 2 cultos, né? Hoje tivemos um culto pela manhã com um grupo em torno de 100 pessoas. Hoje estamos aqui à noite com um grupo maior ainda. Então nós entendemos que Deus tem os seus propósitos para a nossa vida, para as nossas vidas nessa cidade, e é o que eu quero convidar você a se envolver. Envolva-se nesse projeto. Amém? Ore por isso, participe. Deus vai nos dar experiências extraordinárias. E uma das coisas que eu tenho decidido no meu coração é que, tudo bem, 2 cultos, se tiver que ser 3 cultos, se tiver que ser 10 cultos no domingo, nós faremos. O importante é que pessoas sejam servidas, famílias transformadas, histórias transformadas. Uma das coisas que está no meu coração e da minha casa é que nós não abriríamos mão de servir ao Senhor por conforto pessoal. Então, isso não está em questão. A gente, entre o nosso conforto pessoal, entre o nosso tempo, a gente decidiu servir ao Senhor. Então, louvado seja o nome dEle, porque nós estamos vendo Ele preparar novos passos para nós. Eu mexi hoje de manhã, o fato é que o pé cresceu e o sapato ficou pequeno. Então a gente vai fazer o quê? A gente troca o sapato, a gente aumenta o sapato, para que o pé continue crescendo e a gente continue caminhando e indo mais longe. Amém? Você crê? Amém, glória a Deus. Falando em notícia boa, eu queria chamar aqui um casal aqui na frente, que é o Emanuel e a Milena. Rapidinho chamar eles aqui, fazer eles passar um pouco de vergonha. Esse casal nos procurou com desejo de, pode subir aqui, de se tornarem membros dessa igreja. Você já viu hoje o Emanuel servindo aqui no louvor, e eu quero tornar isso público. Eles de fato se tornaram membros aqui na Espaço Church, e eu queria saber se vocês recebem eles como família, como igreja, sim ou não? Então aplauda Jesus, glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus, sintam-se na casa do Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Nós temos uma prática como igreja de que os novos membros, eles não tomam aquele chá de banco, né? Que às vezes a pessoa vem, aí ela vai ficando esperando lá um tempo. A gente já no começo já bota eles a trabalhar, para que se der problema é no começo mesmo, né? Aí a gente já consegue ajustar. Imagina, deixa no banco lá a pessoa 6 meses, aí quando começa a trabalhar, começa a dar problema daqui a 6 meses, né? Então a gente agora já bota no trabalho, já vê se, né? E louvado seja Deus pela vida deles e todos quantos estão chegando. Louvado seja Deus. Amém? Eu queria fazer uma reflexão com você. Quem gosta de pipoca aqui? A minha esposa ama pipoca, né? Ela troca almoço. Hoje de manhã eu falei isso. Ela troca almoço por pipoca. Ela consegue fazer isso, né? A pipoca tem uma coisa interessante. Eu queria fazer essa analogia que como é que funciona ali para a pipoca estourar? Um pouquinho de cultura inútil aqui para a gente. Mas a pipoca, ela tem lá uma quantidade X de umidade dentro dela, e ela tem aquela casca, aquele milho de pipoca. É um milho diferente daquele outro milho normal, né? É um milho mais resistente, uma casca mais robusta. O que acontece? Quando você põe lá no micro-ondas, por exemplo, as micro-ondas começam a aquecer aquela água que está lá dentro do milhozinho de pipoca. Aquela água começa a expandir até o ponto dele estourar, e o amido que está lá dentro, puff, sai para fora e se transforma naquilo tão gostoso que a gente come. Isso acontece quando você coloca na panela. Só que tem uma coisa interessante. Só acontece nesse ambiente. Se você pegar um milho de pipoca e largar aqui, por exemplo, ele vai continuar um milho de pipoca.
É aquele tipo de coisa que se você colocar na boca, e tem aquele que depois de comer fica comendo os milhos ali, né? Roendo, quem faz isso? Esse é um perigo. Quando você chegar nos 40 anos, você vai ver que isso é um perigo, que as coisas começam a acabar o prazo de validade, e aí você começa a quebrar dente, um monte de coisa. Mas a questão é que é o seguinte, não tem graça você ficar roendo aquele milho ali, porque é duro, é sem sabor. Agora, quando ele estoura, e aí fica maciozinho, você coloca um sazon, né? Aí é outra coisa. Agora, se você largar o milho de pipoca aqui, não vai acontecer nada. Se você largar na rua ali, não vai acontecer nada, a menos que a temperatura da rua chegue a 170 graus, que é o que precisa para ela estourar. Eu estou usando essa analogia porque nós somos assim. E a igreja do Senhor, a comunidade cristã, é esse micro-ondas que, trabalhando em nós, extrai de nós o que é melhor. Talvez é nesse ambiente, e só nesse ambiente, não digo nesse ambiente aqui, Espaço Church, mas no ambiente da caminhada cristã, no ambiente da caminhada com Jesus, é nesse ambiente que o que tem de melhor de você é extraído daí de dentro para fora. A gente podia, usando essa analogia aí do milho, a gente podia usar que essa água que está lá dentro daquele grão de milho é a ação do Espírito de Deus, que quando é agitada por esse ambiente, sai e extrai lá de dentro o que tem de melhor de você. Tendo dito isso, a ideia é que eu e você possamos entender que a família da fé, que a comunidade cristã, que andar com Jesus na vida cristã, é de fato o ambiente ideal para que você e de você saia a sua melhor versão. Que de você, nesse ambiente em caminhar com Jesus, seja extraído a melhor parte sua. Então, nós, sem esse ambiente, às vezes somos como esse milho de pipoca, que está lá dentro, ou está lá com aquela casca dura. Então, usando essa analogia, eu queria tratar nessa noite, pelo menos, sobre quatro pilares, 4 imperativos que nós encontramos na palavra de Deus, que nos ajudam a caminhar na vida cristã, de forma que a vida cristã seja algo, sabe, alegre, algo encorajador, que não seja simplesmente um acumulado de ritos e regras, mas que seja uma vida, sabe, de fato colorida, cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de contentamento. Porque a verdade e a necessidade de pregar isso, é que para muitos a vida cristã é um fardo, é algo cinza, sem graça, insípido, sem sabor, sem celebração, sem fervor. Mas não é para isso que nós somos chamados, muito pelo contrário. Você sabia? Você é chamado para celebrar, você é chamado para viver, até que eternamente possamos viver com Ele. Amém? E eu queria pelo menos avançar com você 4 pilares da vida cristã, que são fundamentais, que eu e você venhamos a cultivar eles, para que venhamos a viver uma vida extraordinária, uma vida cristã extraordinária, para que nós sejamos como esse milho que estoura e que de dentro sai o melhor, e que o melhor de nós é extraído por esse ambiente que é a comunidade dos cristãos. Amém? E eu queria, falando sobre isso, lembrar, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Jesus, nos seus últimos momentos, antes de voltar para o céu, Jesus está conversando com os discípulos, e ele diz algo muito interessante. Diz assim, capítulo 24, verso 48, esse não é o texto que eu vou pregar, mas eu quero contextualizar você. Diz assim, vocês são testemunhas dessas coisas. Que coisas que Jesus está dizendo? De toda a vida dele. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês que viram o que eu fiz, os mortos sendo ressuscitados, os paralíticos andando, os famintos sendo saciados, aqueles que tinham a sua vida destruída, tendo sua vida restaurada, vocês que viram essas coisas, vocês são testemunhas disso. Ou seja, vocês vão sair e vão contar isso. Mas olha o que ele diz, eu lhes envio, verso 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vai chegar um momento onde vocês vão ter que sair e contar tudo o que vocês viram de mim, mas
vocês vão ser primeiramente revestidos do alto. Então fiquem em Jerusalém, fiquem aonde vocês estão, até esse revestimento vir. Aí o que acontece? Você pula lá para Atos capítulo 2, você vai perceber que os discípulos obedeceram Jesus. E eles ficaram em Jerusalém, de fato, esperando essa capacitação. Imagina, você recebe uma missão, mas no momento que você está recebendo essa missão, você recebe a orientação, olha, não vai ainda, porque você ainda precisa de alguns elementos para você cumprir essa missão cabalmente, fielmente. E aí você, como alguém obediente, você espera, para que então, tendo todas as ferramentas que você precisa, você possa avançar na sua missão. Foi o que aconteceu com os discípulos, e eles ficam em Jerusalém, e se você depois dedicar um tempinho lendo Atos, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que no capítulo 2 eles têm uma experiência extraordinária, sobrenatural, aonde eles recebem o Espírito Santo de Deus. Agora, uma força invisível que começa a operar através deles e neles, uma capacitação sobrenatural, inexplicável. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí no fundo está me ouvindo bem? Legal. E aí, eles ficam lá e recebem essa capacitação. E aí o que nós vamos encontrar no capítulo 2, é que dali por diante, agora eles estão liberados para serem testemunhas de tudo que eles viram e ouviram, e para fazer o que Jesus tinha mandado eles fazer. Ok? Está comigo? Beleza. E no capítulo 2, nós encontramos pelo menos 4 imperativos que são fundamentais para a vida cristã. 4 ordens, eu quis chamar de 4 pilares. E você entende que quando eu estou dizendo 4 pilares, onde nós estamos aqui, está sustentado por uma série de pilares ao entorno dessa igreja, que está nos sustentando aqui. Então, nesse texto, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, existem 4 pilares que são fundamentais para sustentar a sua vida cristã. Para que a sua vida cristã não seja algo árido, sem graça, sem sabor, algo religioso ou ritualístico, mas que seja algo cheio de experiências marcantes, vibrantes. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Você quer viver essa experiência? Você quer viver aquela experiência de quem sai de uma montanha-russa e diz, uau, eu não esperava que fosse tão emocionante assim. É isso que tem para mim e para você. E pelo menos no capítulo 2 de Atos, como eu falei, nós temos esses 4 pilares, e eu queria gastar um tempinho com você aqui. Nesses 4 pilares, o primeiro que nós encontramos, você vai encontrar os primeiros versículos do capítulo 2, vindo o Espírito Santo, coisa e tal. Agora, do verso 41 em diante, a gente vai ouvir o próprio Lucas, que está escrevendo Atos, falar alguma coisa interessante. Olha o que ele diz no verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse resultado de 3.000 pessoas se rendendo a Jesus e engajando ou entrando na vida cristã é o resultado de uma atitude de um discípulo, Pedro. Pedro, quando o Espírito Santo vem, eles estão todos reunidos, obedecendo aquilo que está dito lá em Lucas, eles estão esperando, aí vem o Espírito Santo, e eles, de uma forma extraordinária e pública, eles começam a falar na sua língua materna, na língua dos seus povos, e eles, está aquele monte de gente reunida, e cada um começa a falar numa língua de um lugar diferente, e aí está lá os judeus olhando aquilo, os religiosos da época olhando e dizendo, e essa turma está embriagada, 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado. Aí Pedro ouve aquilo e diz, olha, não, eles não estão bêbados, mas eles estão desfrutando de um dom de Deus. E aí Pedro começa a anunciar para aqueles homens, corajosamente, quem era Jesus. Começa a anunciar para aqueles homens, testificar para aqueles homens o poder de Deus e o que eles estavam vivendo naquele momento. Só que se você conhece só um pouquinho da história de Pedro,
você vai lembrar que Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Vocês lembram? Jesus disse para ele, cara, antes que o galo cante, você vai me negar. E, não, eu não, bem capaz. Aí você vai lá, o relato bíblico, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro é aquele cara que quando Jesus veio andando sobre as águas, ele disse, deixa eu ir até o Senhor, e o Senhor disse, vem. E aí Pedro começa a andar, e quando começa a olhar as ondas, ele afunda. Pedro é esse, com todo respeito, é esse vacilão que nós encontramos aqui. Agora, esse vacilão, depois de uma experiência de revestimento do alto, ele está testificando para aquele público todo a respeito do poder, do amor e da graça que alcançou a vida dele. O primeiro pilar que eu queria falar com você sobre a vida cristã, o pilar do testificar, do anunciar, do contar o que Jesus está fazendo e fez na sua vida. Para que a nossa vida cristã seja uma vida de fato pulsante, alegre, motivada, cheia do Espírito, cheia dos milagres de Deus, é necessário que eu e você sejamos testemunhas. Nós encontramos isso aqui na vida de Pedro. E por conta da postura dele de ser uma testemunha, o texto que nós lemos diz que naquele dia, só naquela pregação, só naquele momento, mais de 3.000 pessoas entregaram suas vidas aos cuidados de Jesus como Salvador. Uma vida cristã de testemunho pode mudar a história da sua família, pode mudar a história dos seus funcionários, dos seus vizinhos. Amém? Glória a Deus. O segundo pilar que nós encontramos nesse capítulo 2 de Atos, está um pouquinho mais adiante, Atos capítulo 2, no verso 42, diz assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. O segundo pilar é uma dedicação à palavra de Deus. O texto diz que aqueles novos cristãos estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos, que não era nada diferente que a palavra de Deus. Os apóstolos estavam ensinando acerca de quem era Deus, quem era Jesus, como Filho de Deus. Há uma necessidade minha e sua para que a nossa vida cristã, para que a nossa vida avance, há uma necessidade fundamental que eu e você nos dediquemos em devoção à palavra de Deus, a saber quem Ele é, a saber quem você é para Ele. Muitos de nós sofremos porque nós não sabemos quem somos para Deus. Até temos uma ideia de quem Deus é, mas nós não sabemos quem somos para Ele. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, ainda no mesmo texto que nós lemos de Atos 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. E olha o que diz lá no verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Algo que aconteceu naquela igreja no começo ali era comunhão. Eles viviam todo o tempo em comunhão. Comunhão é muito mais do que só tomar um cafezinho. Comunhão é muito mais do que só comer um churrasco junto. Comunhão é muito mais do que aquela visita esporádica que nós fazemos com alguns familiares. Comunhão é quando você compartilha a vida. É quando você compartilha a vida de Jesus em você. É quando você compartilha a vida que você tem. Isso é comunhão. Isso era uma marca, era um pilar daquela igreja no começo. Uma vida de comunhão. Você quer ter uma vida cristã marcada por alegria e por respostas do alto? Tem um monte de gente aqui que está carregando dúvidas que estão devorando você. Há pessoas aqui com dúvidas no seu coração que estão sendo devoradas por essas dúvidas. Cresça em comunhão genuína e você vai ver como Deus vai usar muitas vezes pessoas simples e singelas para responder os teus maiores dilemas da sua vida. Então esse era o terceiro pilar, comunhão. Era evidente a comunhão que eles tinham. E o quarto pilar que nós encontramos nessa igreja primitiva, nesses primeiros momentos, você encontra lá no capítulo 2 ainda de Atos, mas no verso 46, diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Adoração era algo, sabe, perceptível na vida daqueles primeiros cristãos. Adoração não era simplesmente, e nós encontramos aqui no verso 47, que em alguns momentos eles louvavam a Deus. Eles faziam o que a gente faz aqui, reuniam um grupo e cantava canções de adoração a Deus. Mas muito mais do que isso, eles viviam uma vida de adoração, uma vida de repartir, uma vida onde a convicção do coração deles era que tudo o que fazemos para que Deus receba a honra, para que Deus receba a glória, para que Deus seja digno. Então, o quarto pilar de uma verdadeira vida cristã, marcada com a presença de Jesus, marcada com a presença dos seus milagres, é adoração. Então, você não consegue caminhar a vida cristã sem testificar, sem dar testemunho de quem é o seu Deus. Você não consegue caminhar a vida cristã sem se dedicar à palavra dele. Você não consegue caminhar a vida cristã sem comunhão. E você não consegue caminhar a vida cristã sem adoração. Nesses 4 pilares, eu queria nessa noite falar sobre a adoração. Provavelmente nos próximos cultos a gente vai falar sobre os outros 3. Mas nesse culto eu quero começar justamente por adoração. Um motivo para começar por adoração é porque nós vamos participar da Santa Ceia nessa noite. E talvez seja um dos momentos onde nós somos convidados a adorar a Deus. E eu queria começar definindo um pouco sobre o que é adoração. Numa tradução talvez literal ou corriqueira, tradução é prestar homenagem, atribuir valor a alguém. Isso é adoração. Você, quando presta homenagem, quando você atribui valor, atribui honra, você está adorando. Mas quando a gente olha por uma ótica bíblica, adoração é você celebrar e se alegrar com aquilo que Deus faz, fará e é. Você entendeu? Adoração é você celebrar com todas as tuas forças, com tudo que você tem, com tudo que você é. Você celebrar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará. Isso talvez seja a definição mais bíblica a respeito de adoração. E eu queria convidar você, e esse é o texto que a gente vai dedicar alguns momentinhos, a abrir comigo lá em João capítulo 4. João capítulo 4. É a história daquela mulher samaritana, aquela mulher que escolhe tirar água de um poço no horário de maior rigor do sol. Porque o horário que as mulheres tiravam água daquele poço, quando a tarde caía ou quando era manhã, era também o horário de colocar as conversas em dias. Era o horário de bater papo, era o horário de contar a respeito da vida. Só que essa mulher, ela não tinha uma vida muito legal. Ela tinha uma vida meio bagunçada. Ela tinha uma sequência de frustrações emocionais. Ela não tinha dado certo na família. Ela também não tinha dado certo na sua fé. E aí ela escolheu um horário alternativo para ir buscar água no poço. Um horário onde ela sabia que, como o sol está muito forte, ninguém vai ser doido que nem eu de ir lá buscar. Só que nesse horário Jesus vai. E tudo me faz crer que Jesus vai por causa dela. E aí você vai encontrar no capítulo 4, pelo menos nos primeiros 15 versículos, Jesus conversando com ela. Jesus falando uma série de coisas, Jesus falando sobre a água da vida, Jesus falando que Ele teria a capacidade de dar uma água para ela que ela não teria mais sede. Só que do versículo 16 em diante, parece que Jesus muda um pouco a conversa, e eu queria convidar você a ler comigo. Verso 16, do capítulo 4 de João. Diz assim: Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão, o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é poderosa, viva, ela é capaz de discernir as nossas intenções. Mas a Tua palavra também é como uma água pura e limpa que passa sobre as nossas vidas, limpando e levando tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo, Senhor, que está entulhando, Senhor, a nossa vida. Nós te pedimos nessa noite que a Tua palavra passe sobre nós, nos limpando, nos lavando, mas também nos curando e nos restaurando. Nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te pedimos: fala conosco, visita as nossas vidas, muda a nossa história, não nos deixa sair daqui como chegamos, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, nos primeiros 15 versículos, Jesus está conversando com essa mulher, falando a respeito da condição dela. No verso 16 em diante, Jesus joga a conversa para algo mais profundo, e Jesus começa a tratar o pecado dela, a dor dela. Jesus começa a tratar essas coisas, o sentimento talvez que ela tinha de discriminação por ser samaritana, e os samaritanos e os judeus não se davam, havia uma animosidade entre esses povos, eles brigavam toda hora, os judeus olhavam para os samaritanos como uma raça inferior no que tange a religiosidade ou a espiritualidade. E a grande questão é que Jesus conversa com ela, mas do verso 16 em diante a conversa se aprofunda. Jesus começa a tratar dessas coisas mais críticas na vida dela, e eu creio que por conta da forma como ela responde quando Jesus questiona ela acerca do seu marido, e ela responde com verdade, ela não deu uma desculpa. Até aquele momento ela não estava ciente que Jesus era de fato um profeta. Ela responde com verdade. E aí Jesus, encontrando verdade nela, creio eu que Jesus começa ali a perceber que de fato estava diante de uma mulher que sinceramente queria ser uma adoradora. E aí Jesus começa a ensinar sobre adoração. Jesus começa, e aqui ele nos dá alguns conceitos teológicos sobre o que é ter uma vida de adoração, sobre o que é de fato ser um verdadeiro adorador. Então eu extraí algumas coisas para a gente poder falar nessa noite. E a primeira coisa é sobre o lugar. Jesus está nos ensinando aqui, porque ele encontra essa mulher à beira de um poço. Jesus está ensinando aqui que o lugar da adoração não é só esse ambiente. O lugar de adoração não é só aquele lugar que foi pensado e planejado para isso, mas é todo o ambiente, todo e qualquer lugar aonde você, como templo e habitação do Espírito de Deus, está. Hoje pela manhã eu contei a história. Quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um pastor muito famoso na história, século XVIII, creio eu. E conta a história que John Wesley, um dia ele está viajando, eu acho que para a Inglaterra, e eles estão indo de navio, e junto com ele está indo um grupo chamados, que são os moravianos. A gente já falou sobre eles algum dia aqui na igreja. Os morávios eram um povo muito, muito piedoso. E aquele povo, os moravianos, eles foram talvez um dos povos que mais se envolveram com missões mundiais. Eles iam para os lugares mais
longínquos para levar a mensagem de salvação. E aí, nesse trajeto aonde Wesley está indo, uma forte tempestade começou a soprar, e as ondas, e o barco começou a balançar, e aí começou aquele rumor: eu acho que não vão aguentar, eu acho que o barco vai afundar. E aí começou aquela conversa, o Wesley, por algum motivo, decide descer. Quando ele desce embaixo do barco, tá aqueles irmãos moravianos de mão dadas, cantando louvores a Deus, dizendo: Senhor, Tu és santo, soberano. Eles estão lá cantando hinos de louvor a Deus. No momento que a tempestade está soprando sobre o barco, onde os rumores são de que aquele barco iria afundar, eles estão ali de mão dadas, reconhecendo que há um Senhor que cuida deles e que, ainda que seus corpos venham a perecer, eternamente eles estarão com Deus. Naquele momento, diz a história que Wesley olha para aquilo e começa a chorar e dizer: Senhor, eu preciso me converter. Porque no momento da dificuldade eu não consegui Te adorar. No momento da dificuldade eu me desesperei como todo mundo. No momento da dificuldade eu questionei: Senhor, por que comigo? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos Jesus falando com aquela mulher num lugar, sabe, incomum, à beira de um poço. Mas naquele momento Jesus está convidando e fazendo com que, ou pelo menos incentivando que daquela mulher seja extraído um período de adoração na beira de um poço. A gente precisa entender que, para sermos verdadeiros adoradores, nós não podemos estar restrito a esse ambiente. Nós não podemos estar restrito àquele lugar onde a gente bota um fundo musical com uma banda que a gente gosta e ali então a gente adora a Deus. É muito mais do que isso. Quando as pessoas estão afrontando você, quando as pessoas estão agindo com rispidez contra você, é o momento onde você tem uma oportunidade de adorar ao seu Senhor. Então, as esferas de adoração, elas se dão em qualquer lugar. Você precisa entender que em todo lugar onde a planta do seu pé pisar, lá você é chamado para ser um adorador. Nós aprendemos também, olhando para esse texto, que uma vida de um adorador, ele adora também no público. É necessário que eu e você entendamos que nós precisamos publicamente adorar a Deus. Nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós precisamos entender que nós somos chamados, a minha vida de adoração não se restringe a um quarto de porta fechada. Mas a minha vida de adoração, ela perpassa tudo isso. É na fila do mercado, é quando a gente vai nos lugares mais estranhos que forem, você precisa lá entender que você é um adorador, publicamente. Caso a gente não consiga publicamente adorar ao Senhor, talvez a nossa vida de adoração no secreto está falida. Essa é a verdade. Se você não cultiva uma vida de adoração no secreto, você não consegue adorar ao teu Salvador em público. Você não consegue, diante de um grupo de pessoas, dizer que você vai dizer não para determinada situação, porque você serve a um Senhor que cuida da sua vida. Quando nós não conseguimos adorar em público, muito provavelmente em secreto nós estamos falhando. Então, somos convidados a adorar em público, porque isso revela a nossa intimidade. Nós somos convidados a adorar em público, porque nesse momento nós estamos reforçando a convicção de que o Pai é nosso e não meu Pai. Lembra o que está lá na oração do Pai Nosso, Mateus 26? Pai nosso que estás no céu. É o tempo onde nós juntos adoramos ao Senhor, porque Ele é nosso Pai. Ele é o Pai de todos nós, que cuida de nós. Amém? Nós também somos chamados para adorar, ainda falando sobre a esfera da adoração, os lugares onde nós podemos adorar, somos chamados a adorar também em particular. Quando a porta do nosso quarto se fecha, quando a banda tão ajustada e afinada não está lá tocando para a gente, quando as vozes tão especiais não estão conduzindo o louvor, você é chamado para adorar. Quando a angústia bate à porta do seu coração, nesse momento você é convidado
a ir para o seu secreto e então lá adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Essa é a verdade. Se nós não conseguimos adorar a Deus em secreto, tampouco conseguiremos adorar a Deus em público. A nossa vida de adoração não se restringe a esses cultos. Se você reserva para o culto de domingo, o único momento onde você olha para o Senhor e diz: Senhor, Tu és o meu Deus, e a minha vida está no controle das Tuas mãos. Se você resume a sua vida de adoração só a esse culto, reveja isso. Você precisa construir um relacionamento com Deus na intimidade. Amém? O Salmo 113 diz: do nascer do sol ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor em todo o tempo. Quando você estiver lá no seu carro, em vez de você ficar distraído com outras coisas, dedique o seu tempo de adoração a Deus. Agora, passando do lugar da adoração, eu quero convidar você para a gente falar sobre o valor da adoração. No texto que nós lemos, o texto vai dizer que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. É esses que Deus procura. Se o texto está dizendo que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é porque, muito provavelmente, isso não é algo tão fácil de achar assim. Se Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é porque o texto nos deixa claro que existem pseudo-adoradores ou falsos adoradores. E se Deus está à procura, é porque, de fato, é fundamental que nós avaliemos a nossa caminhada para saber que tipo de adoradores somos. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus não está procurando adoradores porque é um Deus carente. Porque é um Deus que é megalomaníaco. Não. A Bíblia diz no Salmo 148, e você depois dedicar um tempinho, leia lá 10 versículos. Está sendo dito lá que tudo o que Deus criou, criou para a sua adoração. O pássaro que canta pela manhã, ele não faz outra coisa na vida dele que não adorar a Deus. Sabe, o orvalho que cai não faz outra coisa que adorar a Deus. A formiga que constrói aqueles túneis embaixo da terra e que a gente acha que aquilo ali é a única estrutura para ela sobreviver. Tudo que ela está fazendo com uma ordem, um imperativo de Deus para que tudo que ela faça para a glória do seu Criador. Todo ser criado, com exceção do homem, adora em tudo que faz. Nós somos o único ser criado que nós temos a opção de não adorar. É por isso que um verdadeiro adorador que Deus procura é tão importante. É por isso que o valor da adoração é tão importante. O pássaro, ele não tem a opção de não adorar a Deus, ele vai adorar a Deus com a sua existência. Agora você tem a opção de decidir adorar qualquer outra coisa. Você tem a opção de adorar o seu dinheiro, de adorar o seu status, de adorar o seu corpo, de adorar o seu intelecto, de adorar a sua família, de adorar um sonho. Você tem a opção de fazer isso. E é por isso que Deus procura verdadeiros adoradores. Porque existem adoradores que erguem mãos santas. Existem homens e mulheres que falam coisas bonitas para Deus, mas o coração está bem distante. Acontece lá em Malaquias capítulo 1, no verso 8. Malaquias, aquele profeta, ele chega diante dos sacerdotes, diante dos levitas. Na época eram os pastores, os cantores da época. Malaquias chega diante daqueles caras e começa a dizer: olha só, vocês estão fazendo negócio aí. Vocês estão trazendo oferta. Mas quando vocês vão trazer oferta, vocês escolhem o pior bicho do rebanho de vocês. O bicho que é manco, o bicho que está faltando pedaço, o bicho que vem com problema. E aí vocês vêm e entregam isso como estão entregando para Deus. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês teriam coragem de levar isso a um governador? Vocês acham que o governador aceitaria a oferta de vocês? Porque a grande questão que estava acontecendo lá em Malaquias é que os religiosos, eles pensavam assim: poxa, o negócio é eu ir no templo e levar uma oferta para Deus. Então eu vou pegar qualquer coisa aqui que não vai me causar prejuízo para os outros ver,
e eu chego lá com a minha ovelhinha embaixo do braço, entrego para o sacerdote e está feita a maquiagem. Só que aí, Deus que vê o coração, percebe o coração desses caras. Vocês acham que estão enganando quem? Vocês vêm, erguem a mão, cantam canções bonitas, dão oferta, mas, cara, vocês estão dando o que sobra, vocês estão dando o que vocês não querem mais. Isso não é adoração. Agora, isso está acontecendo lá em Malaquias, aqui não, né? A gente está com o coração mais tranquilinho, né? Nosso coração é mais ajustado. Será? Será? Será de verdade? A verdade é, irmãos, que às vezes nós temos a tendência a maquiar a nossa adoração. A gente esquece quem é Deus. A gente acha que a adoração diz respeito a quem somos, ao que somos. Vir à igreja, cantar, dar esmolas, não significa que você seja um adorador porque faz isso. Você pode fazer tudo isso e decidir no seu coração adorar a sua imagem. E aí você faz tudo isso para que ninguém perceba o quão distante de Deus de fato você está. Sabia disso? Tem como ser assim, irmãos. Tem como ser assim. Lá em Malaquias o povo estava sendo assim. Eu queria caminhar mais um passo e falar a respeito do objeto da adoração. Então a gente falou o ambiente da adoração, ok? Em qualquer lugar, eu e você somos chamados para sermos adoradores. A gente falou do valor da adoração. É um valor alto porque Deus está à procura, e Deus está à procura porque existem pessoas que intencional ou de forma involuntária estão dizendo não para a adoração. E eu queria continuar avançando a respeito do objeto da adoração. Quem adoramos? A quem adoramos? E o que nós encontramos aqui nesse texto do capítulo 4 de João, no verso 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O primeiro objeto da nossa adoração é o Pai. Às vezes nós achamos que estamos adorando um Deus criador, ou um criador de uma forma impessoal, como se fosse assim, uma força cósmica que cria as coisas. Então eu me submeto a ela, mas eu me submeto a ela porque ela é uma força cósmica que cria as coisas e que tem poder de vida e de morte. Então eu me submeto a essa força impessoal, invisível. Só que o texto que nós lemos diz que esses adoradores eles vão adorar o Pai. Há uma relação de intimidade, de proximidade para o verdadeiro adorador. Deus não quer que você adore Ele como uma força cósmica e impessoal. Deus quer que você adore Ele como o seu Pai. Porque a grande questão, e às vezes a gente esquece isso, que o Pai, Ele acessa coisas da nossa vida que a gente acha que ninguém está vendo, né? Eu tenho um menino de 7 anos, e às vezes ele vem contar história para mim. E ele já carrega nele o Adão, né? O Adão, aquele do pecado. Então às vezes ele vem contar uma história, mas eu sei onde ele quer chegar. Quando ele vem, eu já sei, porque eu sou o pai dele. Eu conheço, sabe, cada movimentinho que ele faz com as mãos. Eu conheço, sabe, o jeito que ele franze a testa. Eu conheço tudo isso, eu sei quando ele fala a verdade, e eu sei quando ele está forçando a verdade para um benefício próprio. Porque eu sou o pai dele, eu gasto tempo com ele, eu conheço ele. Agora imagina Deus.
Às vezes a gente faz a ideia que, Deus me conhece, eu converti há 4 anos, então Deus, há 4 anos Deus tem caminhado comigo. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Ele via você, ainda estrutura informe no ventre da sua mãe. Ele te conhece lá do ventre da sua mãe. Melhor dizendo, antes que nenhum dos teus dias existisse, Ele já via todos eles. Deus te conhece antes mesmo de você existir nessa terra. Ele é o teu Pai. E a Ele que você é convidado a adorar. Não é uma força criadora, um Deus que pode fazer coisas. Ele pode tudo isso. Mas antes de tudo isso, saiba que você tem um Pai que conhece você nos detalhes, nas singelezas, no secreto, no seu travesseiro. Ele te conhece. E a esse que você e eu somos convidados a adorar. Somos convidados a adorar o nosso Pai. Vamos à igreja adorar a Deus. A questão é, qual Deus você vem adorar? É o teu Pai? Se não é o teu Pai, você precisa corrigir a sua adoração. Porque o texto que nós lemos diz que é Ele, a Ele que nós precisamos adorar. O texto também diz que Ele é Espírito. João 4:24 diz, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Às vezes a gente esquece isso. A gente acha que eu convenço Deus com as coisas que eu dou para Ele. Mas eu esqueço que o primeiro lugar que Deus trabalha é no invisível comigo. Deus é Espírito e Ele trabalha no meu invisível, como um Deus invisível também. Ele trabalha no meu invisível, Ele trabalha primeiramente no seu Espírito. É de dentro para fora. Não adianta nada você fazer um monte de coisas externas, se aí dentro o seu espírito, o seu coração está fechado para Deus. Isso não faz de você um adorador. O fato de você cantar, pular, gritar, falar aquelas palavras-chave que nós como crentes falamos, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, não faz de você um adorador. Porque a adoração começa do Deus que é Espírito, no seu Espírito. Amém? Um Deus imaterial, invisível, Ele lida primariamente no nosso espírito. Deus sempre começa no espírito. E aí então o nosso exterior é afetado. A gente tem uma tendência, isso acontece quando a gente converte, né? A gente converte, é normal acontecer. Aí a gente começa a andar com mais gente da igreja. A gente começa a olhar e a gente começa a copiar o comportamento, né? Não, fulano fala tal coisa, eu vou falar tal coisa também. Tá, mas o que você está falando? Não sei. Ele falou, eu falo também. Ele fez, eu faço também. Mas a vida de um verdadeiro adorador começa a ser afetada no seu espírito de dentro para fora. Tenha paciência com aqueles irmãos que você olha e você diz, poxa, mas essa pessoa está fazendo isso ainda. Tenha paciência. Às vezes Deus está trabalhando lá dentro. Deus está movendo lá dentro. E às vezes lá dentro ele é um adorador. Ele ainda não conseguiu vencer coisas no seu externo. Mas lá dentro ele tem um coração que rende louvores a Deus. Cuidado quando a gente tece juízo. Diz, não, aquele cara, não. Aquela moça, não. Cuidado. Também, no mesmo texto, nós ouvimos, João, capítulo 4, verso 24, diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então nós adoramos a Deus como Pai, mas nós adoramos a Deus como um Deus. Ele é nosso Pai, sim, mas Ele é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Ao passo que eu não posso transformar o meu Pai numa força impessoal, eu também não posso transformar Deus naquele chegado que vai ceder a todos os meus anseios, porque Ele continua sendo Deus.
A última palavra continua sendo dele. A primeira palavra continua sendo dele sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele continua sendo Deus da sua vida. Ele vê o teu primeiro dia e o teu último. Ele vê você nascer e ele vê você amadurecer, crescer, morrer. Ele vê. Então a esse Deus nós adoramos. É a Deus, é o Pai e é em espírito. Amém? E o problema é que às vezes nós esquecemos que estamos adorando a Deus na sutileza das coisas que falamos e fazemos. Às vezes nós viemos para um culto como esse, e aí os irmãos cantam canções, e a gente diz assim, não gostei. Aquela terceira canção, não gostei não. Não acho legal aquela música. Mas por que você não acha legal? Teologicamente? Não, só não gostei. Não gosto do ritmo, não gosto do estilo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É para você? É para mim? Às vezes a gente perde a dimensão que estamos adorando a Deus. E tudo o que fazemos precisa ser para Ele. Às vezes, a gente começa a fazer escolhas que sejam confortáveis para a gente. E a gente esquece que está adorando a Deus. E no meio disso a gente começa a fazer uma confusão. Então eu adoro a Deus desde que seja conveniente para mim. É o horário que melhor me agrada. É o clima e a temperatura que melhor se enquadra nas minhas expectativas. É o tipo de gente que eu gosto de estar. Então aqui eu consigo adorar a Deus. Coisa nenhuma, você está adorando as suas vontades. Porque fazer parte da família de Deus não é algo on demand, não é sobre a demanda, não é a gente escolher, que nem a gente escolhe um vídeo no Netflix. Adorar a Deus é devoção, é entregar a vida. E às vezes você vai fazer isso no momento que você não está tão confortável, com pessoas que não te deixam tão confortáveis, com canções que não ficam tão confortáveis para você, com temperatura que às vezes também não está confortável, mas não é a respeito de você. É a respeito do Deus que você está adorando. Se para você adorar a Deus, você precisa antes peneirar, e aí só o que sai da peneira é o que você vai entregar, cuidado. Porque muito provavelmente, antes de adorar a Deus, você está adorando as suas convicções, os seus valores. Amém? E para encerrar, eu queria falar sobre a essência da adoração. O que é o que importa nessa adoração? No texto que nós lemos, diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a essência. Nós somos verdadeiros adoradores quando adoramos em espírito e em verdade. Pastor, o que é adorar em espírito e em verdade? De novo, em espírito é a sua vida interior. E a sua vida interior é a sua vida autêntica. Por isso que Deus diz, não, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, ele adora com autenticidade. Ou seja, não é performático. Não é o que a gente apresenta para os outros. O verdadeiro adorador não é o cara que ele escolhe exatamente a postura e as palavras e a forma que ele vai se postar. Não. É aquele que está adorando lá no seu interior. Porque é com esse que está aí dentro de você que Deus relaciona. Deus não relaciona com esse que vocês estão vendo aqui. De forma nenhuma. Esse aqui vende imagem para vocês, mas não consegue vender imagem para Deus. Eu consigo, talvez, por um certo período de tempo, convencer alguma coisa, vocês. Mas em nenhum momento, em nenhuma fração de segundo, eu consigo convencer Deus. Porque diante de Deus, eu sou quem Ele vê. E quem Ele vê está para além daquilo que você vê. Então, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito. Ele é autêntico. Ele não é sintético. Ele não é performático. Ele não é aquela coisa que o cara trabalha para que os outros olhem e digam, uau,
como faz bem, como é generoso, como canta bem, como fala palavras bonitas. Isso não convence Deus, gente. Isso não convence Deus. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito, mas ele adora em verdade. E isso vai falar sobre uma vida de exatidão. Adorar Deus em verdade precisa primeiro conhecer a verdade. Às vezes nós estamos adorando um Deus caricaturado por nós mesmos. Um Deus que nós desenhamos. Um Deus que é conivente com algumas coisas, sensível para outras, relapso com outras. Esse Deus que a gente vai caricaturando, sabe? Que a gente vai desenhando. Não, eu acho que o meu Deus ele não dá bola para isso aqui, então isso aqui eu posso fazer. Não, meu Deus, ele não importa, então isso aqui eu posso fazer. Aí a gente vai fazendo uma imagem, uma pintura, sabe aquele quadro, né? O Jesus de olho azul, cabelo comprido, tem nada a ver com o Oriente Médio, mas é aquele quadro que a gente achou muito legal para o Ocidente. Muito bom, é aquilo ali, é a cara do Ocidente, é esse Jesus que a gente quer. A gente faz isso. Só que o texto está dizendo que ele adora, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, ele adora com a autenticidade de quem ele é, mas ele adora com verdade, ou seja, com a exatidão de quem Deus é. O verdadeiro adorador busca conhecer a Deus, para saber que ele está adorando com exatidão quem Deus é. Amém? A verdadeira adoração envolve o nosso interior, as nossas emoções e a verdade, a nossa mente. Então a verdadeira adoração, ela envolve as nossas emoções e a nossa mente. É importante a gente entender isso, porque às vezes nós esquecemos e escolhemos uma coisa só. Emoção sem a exatidão de quem Deus é só emocionalismo. Você adorar só em espírito passa a ser só emoção. E aí o problema é que às vezes você está lá, né, muito fervoroso, mas adorando a uma caricatura, a um outro Deus que não o Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Ou às vezes a gente toma um outro extremo, que deixa o adorador, não adora mais em espírito, ele adora, não, agora eu vou adorar só em verdade. Aí ele se torna, como eu falei hoje pela manhã, ele constrói uma ortodoxia morta. É aquele cara que, assim, pela verdade, ele mata qualquer um. Eu até usei um exemplo hoje pela manhã, é o cara que está lá no quarto deitado, aí ele escuta o zumbido de um mosquito. Aí ele levanta, pega o pior veneno que ele encontra, fecha as portas do quarto e enche o quarto de veneno para matar o mosquito. Só que dentro do quarto está ele e a família dele, ele mata todo mundo, não importa, o importante é matar o mosquito. Só que ele mata tudo, ele esteriliza tudo que está perto dele. Alguém disse uma vez que as igrejas da Europa, que estão em completo declínio, existem igrejas da Europa que, se você pegar a declaração de fé daquelas igrejas, só em você ler a declaração de fé daquelas igrejas, você entrega a sua vida para Cristo. Porque eles têm uma ortodoxia, uma verdade perfeita. Só tem um problema. Ninguém pega para ler, porque essas igrejas estão vazias, ninguém chega lá. Eles mataram todos à volta. Agora, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito. Ele adora com a autenticidade de quem ele é, ele se rende, ele se apresenta a Deus, ele tira a máscara, ele tira a roupa de bonachão e ele diz, olha, eu estou aqui, Senhor, e me rendo a ti, mas ele não esquece quem Deus é. Ele adora Deus com exatidão, com a exatidão de quem a Bíblia diz que Deus é. Amém? E olha o que diz, é importante, olha o que diz João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Adorar em exatidão é adorar em verdade. Isso é termos a informação correta.
João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Procure a palavra de Deus para que eu e você possamos, de fato, adorar com exatidão. Evite extremos, evite um espírito sem verdade, para que você não se torne alguém só emocionado, mas evite também a verdade sem espírito, para que você não se torne alguém que esteriliza tudo e todos que estão à sua volta. Cuidado com isso. Torne-se um adorador. Torne-se um adorador. Olhando para tudo isso que a gente falou, perceba as áreas da sua vida que você reconhece humildemente que precisam ser mudadas. Você é alguém que consegue adorar a Deus em todo e qualquer lugar? Você é alguém que sabe que não está adorando uma força impessoal, um criador cósmico, um supermercado existencial, mas você está adorando o seu Pai, que conhece. É Ele te conhece. Sabe, não tem uma lágrima que você verta que Deus não saiba. E sabe, não é grana que resolve o teu problema, não é a estética que resolve o teu problema, não é carro, não é casa, não é a família perfeita, é Deus. É Deus que corresponde a tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que só Ele é digno de adoração. Não existe nada, por mais belo e mais bem construído que seja feito pela humanidade, nada merece louvor como Deus. Então eu e você somos criados para adorá-lo, porque só a Ele a adoração cai bem. Você tem uma escolha. O que nenhuma outra coisa criada tem, você tem. Você pode escolher adorar a Deus, ou não. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite. Escolha adorá-lo. Escolha viver uma vida de adoração. Esse é um dos 4 pilares de uma verdadeira vida cristã. E eu puxei ele para primeiro pilar, porque eu creio que você pode fazer o resto todo. Você pode viver comunhão, você pode testificar, você pode ler a palavra. Se você não se tornar um verdadeiro adorador, nada disso vai surtir efeito na sua história. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos participar da Santa Ceia. E a Santa Ceia é uma oportunidade de culto e de adoração pública. Como nós falamos, ela é uma oportunidade onde nós escolhemos adorar Jesus publicamente. Agora, ela é fruto de uma decisão pessoal. Embora seja uma adoração pública, como eu falei, ela é fruto de uma decisão pessoal. Quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é o meu Salvador. Ou seja, Ele morreu no meu lugar naquela cruz. Havia uma dívida construída pelo pecado. Essa dívida era impagável. E só o sangue inocente do Senhor Jesus poderia pagar. E Ele tomou o seu lugar. Ainda que você se veja como alguém que não é digno, ok. Ele tomou o seu lugar, mesmo você não sendo digno. E se você se acha alguém muito digno, você está enganado, você errou o alvo. Você não era alguém muito digno, eu não era alguém muito digno, mas ainda assim, Ele morreu no meu e no seu lugar. Então Ele é o nosso Salvador. Agora, Ele também quer ser o nosso Senhor. E uma adoração pública passa por você, no momento em que nós vamos comer do pão e beber do cálice. Você assumir um compromisso com Deus, dizendo: Deus, olha, eu quero te adorar. Mas eu não quero te adorar só quando os ventos soprarem sobre a minha vida.
Eu não quero te adorar só quando as coisas estiverem favoráveis. Eu quero te adorar em todo o tempo. E para isso, eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor, me conduza, me dirija, me aponte o caminho que eu devo andar. Então, antes de nós comermos da ceia, antes de nós bebermos do cálice, comermos do pão, é uma decisão que você precisa tomar no seu coração. Você quer, de fato, um Salvador que seja também o teu Senhor, ou você só quer um Salvador? Alguém que resolva o teu grande problema. Essa é uma decisão que você precisa tomar. A Bíblia diz que nós, antes de comermos do pão, bebermos do cálice, nós precisamos examinar o nosso coração. Você não está aqui para examinar o coração de quem está do seu lado. Você não está aqui para examinar o coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, seja de quem for. Você está aqui para examinar o seu coração. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Sonde o seu coração agora. Se você encontrar aí no seu coração um adorador só para os outros verem, talvez um adorador estético, você tem a oportunidade nessa hora de pedir perdão, de oferecer o seu coração a Deus, dizer: Senhor, muda a minha história. Eu não quero ser mais um crente para os outros ver. Eu não quero fazer só o que os outros pedem para que eu faça. Eu quero de fato viver uma vida autêntica na tua presença, porque eu sei que é com esse ser interior que o Senhor trata. É como um milho de pipoca. É com o que está aí dentro que Deus quer que venha para fora. É com Ele que Deus quer tratar. Antes de você comer do pão, beber do cálice, ore a Deus, para que o seu coração seja afetado pelo Espírito Santo de Deus, de tal forma que você vai corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido. Senhor, nessa noite nós nos apresentamos a Ti. Pedimos, Deus, que por meio do Teu Santo Espírito sejamos afetados. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que a Tua palavra nos confrontou nessa noite, tudo aquilo que nós fomos confrontados pelo Teu Evangelho, nós nos arrependemos. Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas. Pai, nessa hora nós consagramos o pão e o vinho como elementos que representam o Teu sacrifício naquela cruz. Cremos e confiamos, Deus, que o Senhor tomou o nosso lugar. E porque o Senhor tomou o nosso lugar e se tornou o nosso Senhor e o nosso Salvador, hoje nós temos paz com Deus. E podemos ter esperança na vida eterna. Sabemos que quando os nossos olhos se fecharem, Senhor, Deus, uma eternidade nos aguarda. Uma eternidade, Senhor, cuidada por Ti, em paz. Louvado seja o Teu nome por isso. O tormento não nos aguarda mais. O sofrimento não nos aguarda mais. Senhor, porque o Senhor morreu em nosso lugar. A nossa dívida foi paga. Nós podemos confiar agora. O nosso Pai nos ouve. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus ouvidos estão atentos à nossa oração. O Senhor é aquele que nos socorre. É aquele que estende a mão quando naufragamos. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo.